noite, boa noite. Não, ministro. Fala um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? Só vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? Vamos mergulhar hoje numa crise que balançou, e muito, o Supremo Tribunal Federal. É uma história que se desenrolou em pouquíssimos dias e que envolve um ministro, um banco e uma acusação que colocou a mais alta corte do país numa situação delicadíssima. Esse é o caso Master. Pois é, essa é a grande pergunta que está no centro de toda essa confusão. Imagina só a situação. A pessoa que está encarregada de uma investigação acaba se tornando ela mesma parte dessa investigação. Como é que o sistema lida com um conflito de interesses desse tamanho logo no topo do Poder Judiciário? Então, tudo começa aqui. A crise estourou de um jeito muito, mas muito rápido mesmo. O estopim foi um relatório confidencial da polícia que simplesmente caiu como uma bomba na mesa do presidente do Supremo. O que impressiona aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só. No dia 9 de fevereiro, o relatório da polícia chega no STF. 2 dias depois, no dia 11, o gabinete do ministro diz que aquilo tudo era só ilação, mas a pressão foi tão grande que em menos de 72 horas já tinha uma reunião de emergência rolando e o ministro acabou se afastando do caso. Essa rapidez toda dá uma dimensão do tamanho da crise que se instalou ali nos bastidores. Ok, mas para entender por que um relatório da polícia causou esse terremoto todo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a investigação que está no centro de tudo isso, o chamado caso do Banco Master. E olha, não era um caso pequeno não, a gente está falando de uma investigação sobre um rombo bilionário. As acusações eram de que o Banco Master inflava os balanços, sabe, e oferecia uns retornos que eram impossíveis de sustentar, o que colocava em risco todo o sistema. E quem estava supervisionando esse caso? O ministro Dias Toffoli, o que significava que a investigação estava no mais alto nível do judiciário. Agora a coisa começa a ficar bem mais complicada. É aqui que a gente começa a conectar os pontos. E a ligação entre o juiz do caso e o banco investigado fica perigosamente clara. Foi isso que acendeu o pavio da crise. Tudo começa, olha só, com uma empresa familiar, a Maridi Participações, da qual o ministro Toffoli era sócio. Essa empresa vendeu a parte que ela tinha num resort. E quem comprou? Um fundo de investimento chamado Arlene. E aí que o alarme soa. Os investigadores descobriram que esse fundo, o Arlene, tinha uma ligação direta com quem? Com o Banco Master. Exatamente o mesmo banco que o próprio ministro Toffoli estava supervisionando no processo. A conexão financeira estava ali, preto no branco. E aí, claro, a pergunta que não queria calar começou a pipocar em tudo que é lugar na imprensa. Por que o ministro não se declarou impedido de julgar esse caso lá no começo, já que existia essa ligação financeira? Mas a história não parou só no conflito de interesses, não. O debate foi para outro nível, bem mais sério. A questão passou a ser: o que exatamente a polícia encontrou? Era só uma questão de suspeição, de parcialidade, ou tinha algo mais grave ali? De um lado, a defesa do ministro veio a público e disse que o relatório da polícia era apenas uma arguição de suspeição. Em outras palavras, um questionamento formal sobre a imparcialidade dele, se ele poderia ou não julgar o caso, mas só isso. Só que do outro lado, reportagens como a da revista Piauí trouxeram uma informação bem diferente. O que a polícia teria apontado não era suspeição, e sim indícios de crime. E aí a conversa muda completamente de tom, né? E essa diferença é gigantesca. Vamos lá. Suspeição é sobre a imparcialidade do juiz. Questiona se ele pode ser neutro. Agora, indícios de crime é outra coisa. É bem mais grave. Sugere que o próprio juiz pode ter cometido um ato ilegal. A acusação subiu de nível, e muito. Com essa bomba no colo, o cenário estava pronto para aquela reunião de emergência no Supremo. Uma reunião que ia decidir o futuro não só do ministro, mas da imagem da corte inteira. A solução foi construída a portas fechadas. Os 11 ministros se reuniram. Pelo que se diz nos bastidores, o ministro Toffoli até tentou argumentar para ficar no caso, mas não teve jeito, ele ficou isolado. No final, a pressão dos colegas foi decisiva e ele concordou em sair da relatoria.
E aí veio a nota oficial dos outros 10 ministros, que foi uma verdadeira peça de equilíbrio político. Primeiro, um apoio total ao colega. Eles disseram que não era um caso de suspeição e que tudo que o ministro Toffoli fez no processo até ali era válido. Basicamente, uma forma de blindar o colega. Mas, logo em seguida, na mesma nota, veio a parte do controle de danos. O texto dizia que, a pedido do ministro Dias Toffoli e por altos interesses institucionais, ele estava se afastando do caso. Foi a saída encontrada: defender a pessoa, mas, ao mesmo tempo, proteger a instituição. Traduzindo, a corte passou uma mensagem dupla. De um lado, disse que o colega agiu corretamente. Do outro, tirou ele do caso para evitar mais desgaste. Foi uma solução para preservar a imagem do tribunal. O caso Meister foi resolvido ali, na hora, mas a questão de fundo ficou, né? Ela continua no ar. Quando a mais alta corte de um país precisa se auto-investigar, como fica a transparência? Como fica a justiça? E no fim das contas, a pergunta que não quer calar: quem fiscaliza os próprios fiscais?